Nós vamos falar de um assunto importantíssimo para quem trabalha com harmonização glútea. A nossa porta de entrada na clínica sempre é o quê? Celulites. Os nossos pacientes precisam de cuidados muito bem detalhados quando a gente está falando de celulite. Por quê? Cada celulite é uma celulite diferente, cada paciente é diferente. Então, todo recurso que a gente puder empregar para resolver a situação, a gente tem que resolver, certo? Eu vou hoje mostrar aqui para vocês como que a gente realiza um tratamento de celulite com algo muito inovador que a gente tem no mercado da estética aí para a gente fazer uso, que é a ozonioterapia. Por que a ozonioterapia? Vamos pensar pela parte lógica da história. O paciente que tem a hidrolipodistrofia genoide, que é a famosa celulite, ele é um paciente que ele tem o quê? Acúmulo de gordura, é um paciente que tem retenção hídrica, é um paciente que tem uma circulação ali prejudicada naquela região e vários fatores que levam a processos inflamatórios naquela região, como por exemplo hormônios, má alimentação, falta de atividade física, né? Então tudo isso são fatores que a gente consegue melhorar quando a gente emprega o ozônio no tratamento desse paciente. Então a gente consegue resolver todas essas situações com um único mecanismo, certo? E aí, o que a gente tem que pensar? Associar com outras técnicas para que a gente tenha um resultado mais rápido, certo? Então, hoje nós vamos usar este aparelhinho para a gente fazer a subcisão da celulite da paciente e vamos para paciente, vamos marcar para que a gente consiga visualizar direitinho, após a gente deitar a paciente, os pontinhos que a gente precisa melhorar, tá? Vamos lá, ó. Essa paciente, ela já fez o investimento em bioestimulador. A gente focou em sustentar bem a região superior para que esse bumbumzinho fique mais harmonioso e a gente consiga futuramente colocar um voluminho na focinha. Então ele vai ter uma sustentação maior. Então é sempre importante a gente focar no tratamento. Às vezes o paciente está ansioso, ele quer resolver logo, vamos preencher. Porque aí a gente pesa esse bumbum, ele não tem uma sustentação. Então a gente fez um trabalho muscular já, então ela está com uma musculatura bem desenvolvida, uma paciente que se alimenta bem, que está fazendo atividade física, então isso conta muito. É um conjunto importante. E aí agora a gente vai desbridar essas celulites, ao mesmo tempo vamos entregar durante o desbridamento uma quantidade de ozônio para a gente melhorar o fluxo sanguíneo, a gente melhorar o processo inflamatório e acelerar a cicatrização também, porque a gente sabe que o processo de subcisão nas celulites, ele é muito irritante, inflama demais, fica com hematoma, e quando a gente associa a subcisão ao ozônio, a gente reduz todo esse pós aí, certo? Então vamos marcar esses pontinhos que estão incomodando a nossa paciente. Deixa eu pegar uma caneta que me obedeça. Porque a gente pode fazer o procedimento com a paciente em pé, é melhor para a gente? É melhor. Porém, a gente tem que pensar no conforto do nosso paciente. Não é fácil
a gente passar por um procedimento que está ali, por mais que você esteja anestesiado, você fica incomodado, assustado. Então, para garantir o conforto do paciente, a gente faz com ele deitadinho, confortável, para evitar que ele tenha um passe mal, que tenha uma hipotensão. Uma coisa importante que a gente tem que sempre visualizar, essa região, ó, ela é uma região de segurança. Então, se você precisar fazer uma subcisão para dentro dessa região, você tem que sempre trabalhar em uma camada bem superficial, tá? Você não causar nenhuma lesão no seu paciente, é importantíssimo. Às vezes, ali o paciente está deitado, a gente está tão focado em visualizar celulites que a gente esquece da zona de segurança. Certo? Maravilha. Então, vamos deitar o paciente, anestesiar e vamos trabalhar. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí, conforme eu for recebendo e for possível, a gente vai conversando, certo? Tem 4 pessoas assistindo, né? Que? Aí, tem gente até que começou a seguir. Você tá no Instagram? No... Entra lá no meu Instagram e clica em cima. Ele não gerei link. Atualiza para mim. Trabalha com ozônio, já fez um procedimento desse, me contem que eu sou curiosa, quero saber. Eu vou anestesiar o paciente com um Chilo 2%, tá? Sem vaso.
Aí a gente utiliza, tá? Uma seringuinha de 1 ml. Biselzinho pra cima, tá? Pra gente fazer um botãozinho anestésico. Minha paciente, ela já sabe que é ardidinho, mas a gente avisa, vai arder um pouquinho, vai incomodar. E na hora que a gente coloca o anestésico, aí que arde, mais do que a picadinha, assusta, então a gente precisa avisar para ele não fugir. E aí acaba a live se ela foge. Tem gente perguntando, a Jéssica falou assim: o que foi feito antes? Somente as marcações da celulite? Isso, Jéssica, boa noite. A gente só marcou, tá? E agora a gente vai fazer os pontinhos anestésicos nas regiões que a gente precisa fazer as subcisões. E aí nós já vamos programar o equipamento de ozônio e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Recapitulando, o porquê da gente utilizar essa nova tendência aí nos tratamentos de celulite. Primeiro, o ozônio, ele vai causar nessas celulites tudo que ela precisa para ser resolvida. Ele vai resolver processo inflamatório, ele vai resolver retenção hídrica, ele vai melhorar a circulação nessa região e ele vai acelerar o processo de produção de colágeno. Então, você também ganha no benefício de melhorar colágeno nessa região que é tão carente, entende? Então, a parte bacana da gente utilizar essa técnica é isso. Camila tá falando: estou começando agora e já apliquei bioestimulador de colágeno e glúteo máximo. O glúteo máximo dói muito. As pacientes reclamam de dor. Certo. Tem uma... Eu acredito que lá no canal do YouTube eu tenho um vídeo sobre glúteo max, mas é um segredo que a gente tem aí para a gente utilizar ele de uma forma menos desconfortável. Qual seria? Quando você vai aplicar a fase 1, que é a fase intramuscular, depois vocês comentem aí se vocês têm interesse em a gente fazer uma aula ao vivo dele para me mostrar como que a gente faz, tá? Mas eu vou falar bonitinho aqui para você, você vai entender. A gente palpa todos os grupos musculares dessa paciente, sente que nem essa minha paciente, ela treina, então ela tá com um glúteo bem desenvolvido, sabe? Então você sente. Quando o paciente ele tem um músculo menos desenvolvido, você sente que é um músculo atrofiado. Então, provavelmente ele vai ter mais dor na hora de você distribuir. E aí, o que eu indico? Faça nesses primeiros atendimentos meio frasco, 5 ml de um lado, 5 ml de outro. Como? Pode dividir 3 ml aqui na região externa e divida o restante dos dois nessa parte que ela é menos dolorida do músculo. E aí você põe, divide esses restantes de 2 ml aqui, é mais firmezinho, você consegue fazer bem profundo no músculo e não causar tanta dor no paciente, do que você dividir em vários pontos, que é assim que pede lá o desenvolvedor do produto. Na fase 2, o ideal é que você faça, eu sempre indico para as minhas alunas o quê? A gente junta, faz só a fase número 1, toda semana, uma vez por semana, e a gente agenda uma sexta sessão com o nosso paciente, faz 2 pontinhos anestésicos, pertuito e distribui com cânula a fase 2, certo? Fica bem mais confortável para o nosso paciente.
Mas depois vocês comentem aí se a gente faz uma live sobre isso, tá bom? Tá, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos programar o nosso equipamento com 0,5 microgramas de ozônio. Por quê? Mesmo a paciente tendo ali um pontinho anestésico, o ozônio é bem ardidinho e a gente vai incomodar se a gente usar uma dosagem mais alta. Então, em um primeiro atendimento, a gente utiliza 5 microgramas por ml, tá? Para que a gente não faça o paciente sofrer tanto. E o segundo atendimento, esse tecido já está melhor, já está mais soltinho, aguenta um pouquinho mais, a gente vai aumentando conforme a tolerância do nosso paciente, tá? Prontinho, aqui está programado. Aí o que eu vou fazer? Eu gosto de sempre entregar um pouco mais de conforto para o meu paciente. Então, eu vou ligar lá no glúteo que a gente não vai trabalhar uma correntinha, ao mesmo tempo que a gente engana o sensorial do nosso paciente. A gente faz o quê? Trabalha essa musculatura. Então, uma mão lava a outra, certo? A Tiziana está perguntando qual a dosagem do ozônio. Nós vamos utilizar 5 microgramas por ml, tá? Nesse momento, nós vamos iniciar com 5 microgramas por ml para o conforto da nossa paciente. Vou ligar aqui, ó, corrente, eu vou colocar em 120 Hz, tá bom? Um ciclo de 50% e nós vamos colocar uma dosagem que seja confortável. Eu já conheço a minha paciente, eu sei que ela aguenta muito. Se eu ligar ela no 220, ela só vai, ela topa tudo. Então, aí você, a sua paciente que você não conhece, você faz o quê? Vai subindo essa corrente conforme a tolerância da sua paciente, sempre. Porque senão elas não voltam. A minha, se não voltar, eu vou buscar pela orelha lá na empresa dela. Então vamos lá. Aí, ó, a gente tem essa conexão aqui no equipamento. Nós vamos utilizar uma cânula 18G, tá? E nós vamos conectar a nossa cânula no equipamento de ozônio, certo? Aqui no chão tem um pedalzinho, que é onde que eu vou apertar e vou distribuir o meu ozônio na hora que eu precisar de distribuir ele, certo? A Jéssica está perguntando, cabula é bico de pato ou não? Não, nesse caso eu não vou usar bico de pato. Por quê? Porque essas lesõezinhas delas são mais superficiais. Quando a gente fez anteriormente em outras regiões, a gente usou até agulha para cortar lá embaixo, porque tinha algumas fibrosas muito profundas. Então eu já conheço, então não tem necessidade da gente fazer isso nesse momento. Outra coisa, quando a gente utiliza o ozônio, o ideal é que a gente use a cânula que não for a bico de pato, porque na hora que você aperta o pedalzinho para esse gás espalhar, ele vai mais pontualmente com esse biquinho normal, tá? Então a gente foca exatamente ali onde a gente quer. Já com um biquinho maior, uma cânula mais, a gente vai lesionar mais, vai espalhar mais esse gás
e acho que não faz tanta diferença. Mas se você tiver disponível só bico de pato, ok. Então vamos lá, vou fazer um perpeitinho aqui, tá? Biselzinho pra cima, dá uma mexidinha, vê se a paciente tá sentindo, entra, vira, ó. Importante porque se eu consigo entrar para várias direções, eu não preciso ficar abrindo muitos pertuitos, tá? Ó, a marcaçãozinha da cânula para cima, tá? Vermelhinho. Para onde que eu vou querer entregar esse gás? Tô descolando, conseguem ver, ó, a fibrose? O paciente vai sentir. A gente vai descolando. Pronto, descolei, o que eu faço? Eu vou acionar o pedal e vou entregar o gásinho lá. E vou retroinjetar para entregar esse gás em tudo o que eu preciso. Arte, tá vendo? Então, a gente não consegue entregar uma dose maior. E aí, ó, você sente o gás espalhando aonde você entregou. Deise perguntou se vai ter preenchimento. Hoje não, hoje nós vamos tratar a celulite e de uma próxima vez, após recuperar o tecido, a paciente volta e nós vamos fazer o bioestimulador nessa região inferior. Acima a gente já trabalhou anteriormente. Ela já tem um bumbum com volume, o que mais incomoda ela é a celulite mesmo. Ó, a gente acha onde está com resistência e descola. Se o paciente estiver muito incomodado, a gente tem que focar em anestesiar mais, tá? Mas aonde que não tá livre, a gente tem que soltar, que é isso que tá deixando o buraquinho no bumbum dele. E aí a gente vê o que? O gás sai quando a gente aperta. E ele vai distribuindo por toda a região que a gente espalhou. Vamos pro próximo, esses aqui já foram. Mais anestésico.
percúito para cima. Vamos lá, tudo de novo. A gente sente a região que marcou, a gente sabe que tem uma lesão. Então a gente vai descolando, você vai sentindo. Descola tudo, chega lá, entrega, vai arder. Ó, vira um lugarzinho aqui, ó. Sobe. A Jéssica comentou, você não entra muito profundo. Então, quando você entra no percúito, você sente aonde que você está passando, aonde que tem resistência. Por exemplo, se na hora que eu estou desbridando, eu sinto que tem uma resistência mais profunda, ó, eu vou mais profundo. Se eu sinto que essa fibrose ela é mais superficial, que é o caso dessa paciente, é tudo em cima, então eu sinto aonde é. Então vocês precisam sempre ir procurando. Se tiver lá mais profundo, você desce. No caso dela, tá livrinho. Mas quando eu subo, eu sinto a resistência, então é superficial. Então você consegue sentir, se aprofundar, a cânula desliza bonitinho. Se eu superficializo, eu sinto as resistências. E aí é aonde que ele está precisando de um cuidado. Ó, o gásinho, vamos soltar lá, vai arder. Aqui a gente tem outra lesãozinha. Então, ó, eu consigo atingir essa camada de uma forma que eu consigo entrar por esse percúito. Então, eu não preciso fazer outro percúito aqui para soltar essa lesãozinha, certo? E aí, aonde a gente depositou o gás, a gente já vê a melhora da pele, tá mais vascularizada.
A gente vai apertando, a gente sente o gásinho espalhando, ó, vem até aqui para cima. Então, ele tem esse poder de espalhar. Então, você não precisa estar entregando uma dose muito alta, tá bom? Agora nós vamos entregar um pouquinho mais para essa região externa. E se ele tem a capacidade de melhorar colágeno, a gente palpa as regiões que o gásinho não atingiu e a gente vai lá e entrega, porque vai melhorar a condição desse tecido. A gente vai pondo a mão, a gente vai sentindo até onde foi, ó. Certo? Todo o bumbumzinho bem irrigado com os olhos, chegou até aqui em cima. Ótimo. Alguma pergunta? Depois, se vocês quiserem um material de apoio, com dose, comentem lá no meu direct quero. Comenta lá, quero, que eu vou enviar um materialzinho sobre o assunto para vocês se aprofundarem um pouquinho mais nessa técnica, tá? Não tem segredo nenhum. A ideia aqui é que a gente faça a subcisão da celulite, tá? Então, você já faz aí normalmente e entregando ozônio para que a gente consiga melhorar a circulação dessa região, que a gente consiga melhorar o processo inflamatório, reduzir líquidos. Então, é um procedimento que a gente consegue entregar uma tecnologia, um ativo diferente do que tem aí no mercado, tá? E não é como os ativos que a gente tem no mercado que fazem o quê? Aquela degradação da celulite de uma forma diferente, mais agressiva. O ozônio, ele é muito mais medicinal do que agressivo. Então, a gente está tratando esse tecido de uma forma diferente. A gente não está entregando só um ativo ali que é corrosivo, que vai, né? Então, a gente trabalha várias situações com um ativo que ele é muito mais benéfico do que agressivo para o nosso paciente. É ardidinho, mas eu acredito que seja menos ardido do que a Carbox, né? Quem trabalha com Carbox sabe que é bem difícil do paciente tolerar, mas é uma possibilidade aí, certo? A doutora Andressa perguntou: quantas vezes pode ser realizado e por quanto tempo de intervalo? Aí, uma excelente pergunta, Andressa. O que acontece? Quando a gente utiliza a cânula e a gente faz as subcisões, a gente só consegue voltar a mexer nesse bumbum novamente após o período de cicatrização, que seria aí no mínimo 21 dias, né, que é o ideal, ou um pouquinho mais quando o nosso paciente ele é um pouquinho mais sensível, tá? O que a gente pode fazer, e eu vou mostrar aqui para vocês
verem que bacana, a gente consegue fazer uma aplicação igual a gente faz com a Carbox, que a gente entrega com. Se, por exemplo, você tem disponível aí na clínica e você quer melhorar toda a condição do bumbumzinho do teu paciente, sem precisar fazer as subcisões, o paciente só precisa reduzir um pouquinho de gordura, melhorar a circulação, estimular a colágeno, a gente faz com agulhinha 30G, ó, 90 graus. Entrega. E aí não precisa de muitas picadas, porque ó, ele espalha. Então a gente palpa, sente as bolinhas de ozônio e vai para a região que não atingimos. Sente. É excelente para cicatriz, é excelente para estrias, a gente consegue trabalhar assim nessa posição das estrias, ó. Então, é uma opção que você trata muita coisa com um único produto. Bem bacana, então você também consegue. Se for assim, você pode fazer até 2 aplicações semanais, tá? Agora, como a gente fez uma subcisão, a gente não consegue. Esse tecido agora precisa se recuperar, precisa vir aquele tecidinho novo, melhor. Então a gente não repete, tá? Então, a gente espera passar esse processo aí e depois a gente consegue fazer novamente se for necessário. Quantas sessões eu indico? De 3 a 4 sessões a gente consegue se libertar da celulite usando essa técnica. Uma técnica muito barata, tá? O investimento é mínimo e quando o teu paciente sai no fim do procedimento aí 3, 4 sessões sem nenhuma celulite, vale super a pena. Você consegue cobrar um valor muito bacana e entregar um resultado saudável, sabe? Um resultado que você melhora toda a qualidade dessa pele com uma coisa tão simples. Então, fica essa dica aí para vocês. Então, eu vou preparar o paciente para terminar o resto do lado de lá, liberar vocês. E eu vou deixar um materialzinho de apoio, tá? Para vocês. E vocês escrevam lá, quando acabar, entra no direct e manda lá para mim, quero. E aí eu mando o materialzinho para vocês darem uma olhada lá com mais calma, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Vamos deixar esse tempinho aqui para vocês tirarem dúvidas. O que você passa para finalizar, como Home Care?
Aí eu quero que você consegue. Foi? Vamos. Então tá, vamos lá. Depois que o paciente vai embora, ele vai ficar roxinho, dolorido. Aí o que a gente indica? Primeira coisa, a gente vai avisar o ardidinho. A gente vai avisar ele que vai ficar dolorido, mas lembra que a gente precisa ter o benefício do processo inflamatório para a gente ter colágeno novo, certo? E aí o que a gente faz? Fala para o paciente: dor, toma remedinho para dor, sem ser anti-inflamatório, para não prejudicar esse processo. Hematoma, vai ter subcisão, vai ter hematoma. Eu gosto muito de pedir para o paciente usar trombofob. Faz massaginha com trombofob e rapidinho absorve esse hematoma e ele fica confortável de novo. Difícil para anestesiar, Senhor. É a pior parte, né? Os pacientes sofrem, os bichinhos, oh Jesus. Vamos lá. Fórmula 18G. Perfeitino. Picadinha. Piselzinho pra cima. Então vamos lá. Quem tiver perguntas podem fazer antes da gente encerrar. E quem chegou depois vai lá no meu direct e responde. Coloca lá, eu quero que eu vou enviar o materialzinho da aula de hoje, tá bom? Legalzinho.
A Giovana tá te dando oi. Hã? A Gi tá te dando oi. Oi, amor. A gente veio até onde foi o gás. E aí, continua escolando. Giovana tá jurando que é a mãe dela. Já foi, vamos pro próximo. Essa aqui, na hora que a gente marcou, a gente já visualizou que ela é mais profunda. Estamos acabando. Vocês legais. Perguntaram, doutora, alguma contradição para esse protocolo? Olha, as contraindicações para o protocolo com a utilização de ozônio são apenas pacientes que têm algum problema relacionado à anemia, paciente que não esteja com as condições de saúde. A gente sabe, é muito simples a gente pensar quem é o paciente que está indicado com procedimento estético, paciente saudável. Então, o paciente que tiver com tratamento, assim como para todos os outros procedimentos que fazemos, tá? Porque o paciente, para ele fazer um procedimento estético, ele tem que estar saudável. A gente não pode estar fazendo um procedimento estético no paciente que está em tratamento de saúde. Primeiro cuida da saúde, depois da estética. Então, a gente só vai vigiar quanto a exames de sangue, para ver se o paciente não está anêmico, tá? A gente pede para esse paciente exames quando a gente vai fazer uma associação com uma quantidade mais alta de ozônio. Se for só para a gente utilizar nas subcisões, na melhora ali local, a gente não precisa se preocupar, tá? Porque a dose que a gente aplica é muito pouca e ela não vai prejudicar o nosso paciente sistemicamente. Mas isso não impede a gente de impedir o paciente de fazer um tratamento, porque ele está com um tratamento de saúde em andamento, tá bom? Como sabemos o limite de ozônio? Então, aí... A quantidade de ozônio muda de paciente para paciente? Isso, aí a gente sente, por exemplo, quando a gente aplica, a gente sente a região que você trabalhou até onde ele espalhou. Então você já sabe que já foi irrigada aquela região, não tem por que você entregar mais, tá? Não vai ter benefício nenhum de entrega maior nesse momento aqui. O que a gente precisa pensar é que a gente vai ter que estudar a necessidade desse paciente. É um paciente que tem
uma condição de tecido pior, eu preciso entregar mais para poder vascularizar mais esse tecido, entregar mais qualidade, estimular mais colágeno. A gente pode, em um paciente saudável, a gente pode entregar muito mais de 5.000 unidades de ozônio numa sessão. Então, a gente tem um limite muito alto para usar de ozônio, sem prejudicar a condição de saúde do nosso paciente. Então, falar assim de valores porque, por exemplo, quando a gente trata paciente que tem muita gordura localizada, a gente precisa tratar culote, a gente consegue fazer ali a 90 graus a 10% dobro, né, de unidades ali. Então a gente consegue entregar uma quantidade mais alta de ozônio para degradar a gordura. Então a gente pode aí ultrapassar as 5.000 unidades tranquilamente, sem nenhum prejuízo, pelo contrário, vai ser muito saudável para o nosso paciente, tá? Mas a gente não vai precisar de tudo isso, não. Carboxterapia poderia ser substituída? Sim, quem não tem o ozônio pode utilizar sim a Carbox, tá? Fazer da mesma forma, que você vai melhorar muito a qualidade dessa pele e vai acelerar esse processo de subcisão. Eu posso te garantir que é melhor, muito melhor, a gente utilizar o ozônio Carbox do que um ativo que a gente compra aí para redução de celulite, tá bom? Qual a quantidade de microgramas devemos programar? Isso muda dependendo do atendimento ou é sempre igual? Muda dependendo. Como eu falei no início, para começar, o paciente vai sim ficar muito sensível. Então a gente faz o quê? A gente entrega agora no primeiro atendimento 5 microgramas por ml, tá? Porque a gente evita que esse paciente fique traumatizado. Todo mundo traumatiza com Carbox, porque dói muito, é incômodo. Então a gente faz o quê? A gente evita que esse paciente fique traumatizado e a gente faça ele não queria nunca mais tratar celulite. Então a gente evita aumentar. Aí no segundo atendimento a gente aumenta um pouquinho, faz ali uma primeira entrega a 5%, aí depois a gente aumenta para 8%, até a gente sentir que a gente consegue entregar 10%, que é o ideal. Tá? 10 é excelente. Se o paciente aguentar 10 microgramas por ml, é perfeito. Certo? Aí agora um pouquinho de corrente TENS para ele melhorar o... É possível ouvir alguma intercorrência? Nenhum. A única intercorrência que a gente tem no procedimento glúteo é intercorrência comum, hematoma. Vai ter, a gente vai avisar o paciente, a gente vai prescrever a pomadinha para ele utilizar. Dor comum, vai acontecer, remedinho para dor, evitar anti-inflamatório. E uma intercorrência grave que poderia ocorrer: aprofundar demais essa cânula e pegar nervo ciático. Só que para isso, o que a gente precisa? A gente precisa atravessar o músculo, tem que ir muito profundo, tem que errar muito para você fazer isso. Então, se você seguir direitinho ali, subdérmico, e descolando essa celulite, entregando ozônio, você não tem risco nenhum trabalhando com o bumbum. É muito seguro, tá bom? Então é isso, certo? Se tiverem mais perguntas depois, me mandem no direct, comentem aí a palavrinha quero
para poder vocês receberem o materialzinho que tem lá disponível para vocês, tá bom? Até logo, a gente combina em uma próxima. Espero que tenha sido bacana para vocês.